Um avanço russo no setor de Kursk, especificamente na área de Kurilovka ou Kurilivka, queira chamar. Áreas importantes também próximas ao rio Oskol foram conquistados pelos russos. Teve ataques aéreos, tá? Pela madrugada entre 23 e 24 de fevereiro. Isso e muito mais você vai ver agora. Então, 24 de fevereiro de 2025, hoje é o dia 1097 do conflito. E um dia marcante porque marca exatamente 3 anos de conflito entre Rússia e Ucrânia, tá? Mostrar aqui a situação de momento, mostrar também alguns mapas aqui, mostrar na realidade 2 mapas apenas, já que infelizmente no terceiro mapa, que é o que eu sempre estou mostrando aqui, que é o Live UA Map, não sei o que foi que houve, eles não atualizaram essas poucas informações desses ícones que tem. São informações de 24 horas atrás, tá? Então, torçamos que não seja mais uma dessas muitas interferências do governo que já vem interferindo fortemente no Deep State, por exemplo, que é um sistema de mapas. E esse sistema de mapas, por sinal, também vinha trazendo um certo atraso, mas das notícias mesmo dos bombardeios e tudo mais, até que estava relativamente interessante assim dentro do prazo e tudo. Mas faz parte do jogo e é isso, né? No conflito, numa guerra, isso é muito antigo esse ditado, né? Na guerra a primeira coisa que cai é a verdade. Então é isto. Vamos lá. O que é que acontece no front? Vamos logo direto aqui para Kursk. Essa região de Kursk aqui, que é onde nós estamos, que é o local onde os ucranianos avançaram, né, invadiram dentro do território russo. Lembrando, só para mostrar aqui, essa parte rosa é a parte limítrofe entre Rússia e Ucrânia, né, a fronteira. Então essa cor aqui significa que é presença ucraniana. E ocorreu aqui, ó. Primeiro, só para deixar claro, tem ocorrido muitos confrontos em Pogreb, tá? Ainda persistem esses confrontos. Houve uma estabilização russa em Sverdlokovo, que é este setor aqui, tá? Que é o que esse momento de consolidação que costuma ocorrer. Como eles conquistaram Sverdlokovo há pouco tempo, dias atrás, então é normal eles fazerem esse movimento de estabilização da área, conferindo casa por casa, analisando tudo, avançando para proteger a área, fizeram esse movimento, tá? De proteção da área e de recuo também, controle de recuo, para que não sejam pegos de surpresa e eles terminem, por exemplo, os ucranianos façam esse movimento aqui por trás, ou algo do tipo, tá bom? Só para deixar claro, é normal ter essa lentidão agora nessa fase, e lentidão entre aspas, né? E Kurilovka foi onde ocorreu então um avanço, já vem um certo tempo, tentativas russas nesse setor, e aí conquistaram, estava tendo troca de posições aqui nessa área, tá? Avançavam um pouquinho, recuavam, avançavam, recuavam. Essa é a segunda vez em alguns dias em que os russos informam que conquistaram Kurilovka. Dias atrás tinham avançado metade de Kurilovka. Os ucranianos defenderam, os russos tiveram que recuar e aí avançaram em definitivo. Tudo isso aconteceu depois da travessia do rio Psel. Este rio aqui, ó, rio Psel. Depois da travessia dele, então tudo ficou menos difícil. Fácil nunca é, né? É uma guerra, lembre-se disso. Mas ficou menos difícil. E agora o que é que vai acontecer? Estão muito mais perto de Sudza, ainda mais perto de Sudza. Em termos de distância, daqui, ó, da parte mais extrema para. E vai depender para onde é que a gente vai aqui, né? Então, digamos esse trecho de árvores. Esse primeiro confronto mais forte aqui, que é onde eles estão, né? Então, a 1,5 km. No confronto, que é exatamente esse agrupamento de trincheiras que tem aqui, 1,5 km mais ou menos. Depois tem umas outras trincheiras a 2 km. E tem uma linha defensiva natural que são árvores, né? Que estão a cerca de 3 km de onde eles estão agora, onde conquistaram, tá? Não do
do confronto agora, mas de onde está estável. Então, 3 quilômetros, 2 quilômetros, 1,5 km mais ou menos. Então, essa é a situação neste setor aqui. Se pegarmos outras regiões, por exemplo, aqui ó, nesse setor, perceba que aos poucos os ursos vão conseguindo montar o caldeirão. Ainda falta muito, evidentemente. Uma das possibilidades russas neste momento, qual vai ser o possível caminho? Não fazer um ataque frontal, foi o que eu estou mostrando aqui em termos de distância, mas provavelmente ter Melovoi como alvo, tá? Então provavelmente Melovoi vai ser o próximo alvo para fazer este movimento aqui de fechar o setor. Assim como os ursos devem fazer este movimento também nesse sentido aqui, ó, para fechar rumo à rodovia, tá? Tá ocorrendo, teve confrontos em Novenk, conquistaram Novenk, ou praticamente está estável Novenk. Em Basivka ou Bazovka, que é esse outro setor já dentro da Ucrânia, tá ocorrendo confrontos, tá bom? Teve explosões de Lokhnia aqui, mas foram explosões provavelmente de obuseiros. E que teoricamente não seria muito viável os ucranianos, os russos, melhor dizendo, fazerem esse movimento nesse sentido aqui. Seria perder tempo. Usar os obuseiros é normal, vai usar, mas provavelmente eles vão fazer esse movimento mais próximo, que é mais interessante, beirando, ou das duas uma, ou vão fazer ó, um movimento duplo aqui, ó, avançar assim, para pegar a linha. Isso aqui é uma linha de defesa ucraniana, tá? Então os russos podem fazer esse movimento. Deixa eu desenhar melhor aqui. Deixa eu colocar. Não, deixar com o mesmo vermelho. Tudo bem. Então aqui é a linha de defesa ucraniana. Os russos fazendo este movimento de flanco. Fazendo este movimento de flanco. Com esse movimento de flanco duplo, vai ficar muito mais difícil para os ucranianos defenderem esse setor aqui. Até porque, de qualquer forma, o objetivo central dos russos é avançar, é conquistar essa rodovia, que aqui no mapa está como R200, tá? Que é o que controla boa parte do que ocorre aqui em Sudza. Mas nós temos de importante e relevante. Temos agora em outros setores, por exemplo, em Kurilovka. Vamos começar um pouco antes, né? Tem um caso aqui, depois de Kurilovka, tem os chamados alagados, choupos, né, como na tradução aparece, mas são alagados de Tópoli. Esse setor os russos avançaram e com força, eu já venho trazendo isso há um certo tempo. Só olha, vamos ficar de olho no rio Oskol, e de fato, o rio Oskol ou Oskil, né? Que é este rio que nasce lá em cima na Rússia, melhor dizendo, vai descendo, chega aqui na Ucrânia. Nessa divisa, os russos dias atrás fizeram uma série de tentativas rumo a Tópoli, que está aqui, esse setor todo aqui, ó. É um vilarejo chamado Tópoli. Os russos fizeram algumas tentativas de avanço, mesmo aqui na divisa. Tentaram. E aí o fato é que fizeram um movimento duplo e estão agora avançando em território. Então, tudo isso aqui em vermelho é o avanço russo nas últimas 24 horas. Né? O rio Oskol passando aqui, ó. Então tá aí esse trecho, mais um trecho do rio Oskol. Em todo esse trajeto do rio, os russos estão conseguindo, através de um sistema de balsas, balsas que consegue transportar mecanizados, né, coisa pesada. Então os russos estão avançando neste sentido, estão conseguindo posições bem interessantes, por sinal. Deixa eu tirar aqui o zoom para mostrar. Então todo esse setor aqui, que é do rio, os russos também estão conseguindo fazer esse movimento. Então estão fazendo um processo de aglomeração muito forte aqui, rumo a Kupiansk. Está bem pertinho aqui, ó, Kupiansk, muito perto. Pelos informes que vão chegando, tanto esse outro rio lateral, esse rio alternativo, como o rio principal Oskil. Aqui tem dois rios aqui cruzando, mais de um na realidade, mais de dois, melhor dizendo. Mas tinha o Oskil principal, como os outros
Então os russos estão se preparando para fazer um avanço muito forte no setor aqui de Kupiansk, beleza? O que mais que nós temos de importante? Tem um caso, mas eu já tinha trazido, mas não custa lembrar, de Beloborovka. Beloborovka, que é esse outro setor aqui, eu trouxe ontem no vídeo dos vídeos de ontem. Na divisa entre Lugansk e Donetsk, tem um avanço, tá? Já é próximo ao Rio Donetsk também, fica aqui em cima. Rio Donetsk, tá? Serpenteando por aqui. Então os russos fizeram esse movimento, conseguiram avançar neste setor, um setor bem alagado, como eu falo sempre, bem difícil, próximo a Kramatorsk, que está aqui, ó, Kramatorsk. Então, a parte conquistada foi aqui, Kramatorsk está aqui um pouco distante. Chassif IA aqui, ó. Então esse setor que tinha dado uma diminuída, depois houve um avanço, então tem ocorrido alguns avanços significativos, mas praticamente travados aqui. No setor Pokrovsk não tem mudança significativa, tá? Pelo menos em termos de avanço, não teve. Assim como aqui também há uma certa estabilização neste momento. O cerco está sendo feito de forma lenta e gradativa para ter o mínimo de baixas possível. Baixas sempre vão ter, né? Mas aí a ideia é que se tenha baixa do lado ucraniano, ou o mínimo também até do lado deles lá, né? Então os russos estão cercando ainda o trecho tanto sul como o norte de Constantinopla, tá? E agora é questão mesmo de aguardar eles se prepararem para poder fazer a investida final e conquistar definitivamente esse bolsão aqui, tá? Lembrando que daqui, ó, de Kurakov, que foi final do ano, 26, 27, próximo do Natal, né? Da conquista de Kurakov, que fica aqui, até Andrivka, né? Foi então do dia 1, vamos arredondar para o dia 24, realmente, foi por volta de 24, foi pré-natal mais ou menos que Kurakov houve um avanço forte em Kurakov. Então daqui da metade, foi próximo da ponte, até Constantinopla dá praticamente 18 quilômetros, de Andrivka vai dar perto de 20 quilômetros. Então foi um tempinho considerável, 2 meses praticamente, para avançarem cerca de 20 quilômetros. Lembrando que uma situação totalmente atípica, de lá para cá conquistaram em definitivo Kurakov, Dakhne, as minas de Shevchenko, né, toda a infraestrutura de Kurakov que tem aqui também, né? O Lakli, agora mais recente, praticamente 100% Andrivka, né, toda a parte da região de Andrivka, Constantinopla praticamente também, e os recursos ucranianos para outras cidades, né, mais para trás aqui, beleza? Em termos de informes, os poucos informes que foram chegando, que eu fui conseguindo trazer aqui, né? Teve explosões em Cherkasy. Isso aqui foi do pessoal da TV 24 horas, né? Da Ucrânia. Isso aqui é o site da 24 TV UA, né? Que é o Ucrânia TV 24 horas da Ucrânia. Teve explosões em Kharkiv. Em Kharkiv utilizaram os mísseis KAB, tá? As bombas guiadas, né? Na realidade, não mísseis, mas bombas guiadas. Em Ryazan, Rússia, houve reclamações sobre explosões de incêndios e de fato ocorreram, né? Lá na região de Ryazan, na Rússia, teve explosões. É uma refinaria, tem até umas imagens das explosões. O pessoal, os ucranianos, no caso espiões ucranianos, filmando toda a cena, de fato ocorreu. Essa parte aqui não nos interessa, que é baixas, né? Sempre de um lado e do outro exagerado, eu prefiro não trazer. Em Kiev teve ataques na quantidade grande, segundo os informes do pessoal do site ucraniano. A Rússia lançou 185 drones do tipo Shahed, imitadores de drones. Né? São drones menores, mas que imitam no radar e algo do tipo. Os ucranianos conseguiram abater cerca de 113 e outras regiões terminaram sofrendo, né? Sendo atingidas então com esses drones
várias regiões como Dnipropetrovsk, Odessa, Kiev, né? E por aí vai, receberam ataques russos, nesses setores ali. Em Belogorovka, como eu tinha trazido já, até o próprio Deep State confirmou, né, naquele setor próximo a Kramatorsk, todo aquele setor de lá, né, e é relativamente próximo a Severodonetsk, que é a capital de Lugansk. E deixa eu ver mais o que é interessante observar. Basicamente isso, as outras notícias que estão ocorrendo são notícias de, aqui ó, que está mostrando em Brovary, né, e outros setores, as explosões ó, ao fundo. Isso aqui já é outro site, é o Strana Today, site ucraniano também, tá bom? Mostrando tudo, mostrando, confirmando, ó, Ryazan, todos esses informes que eu trouxe, confirmando praticamente sobre os ataques que ocorreram. Mais cedo teve uma decolagem de algum tipo de MiG no setor, né? Sirenes foram ouvidas, mas perceba que pouca notícia, pouco informe. Os ucranianos não trouxeram muitas questões sobre isso, apesar de terem ocorrido. Os russos são muito difíceis de trazerem relatórios. Aí imagina só o que acontece. É, de uma certa forma, benéfica para o lado ucraniano não divulgar, né? Então não houve divulgação ainda oficial do que está acontecendo no fronte, e boa parte desses informes são ucranianos. Os russos não informam e aí dá a impressão que está tudo normal, sem estar, né? Por isso que os russos precisam mudar muitas coisas em relação à comunicação, tá? Nesse sentido, falham, pecam bastante com os informes. E aí, e o pior de tudo é que quando informam também. Porque sabemos que os ucranianos omitem alguns dados, só que no caso os russos aumentam. Uma coisa é você omitir, por exemplo, os ucranianos, nesse relatório aqui ó, de drone, dá acesso ao que é de sério, aquela história, né? Tem que. Não interessa se é pró, se é contra, a questão tem que ser feito, falar, trazer a notícia. Cadê o informe? Perdi o informe. Aquela. Não foi aqui não, foi no outro. Trazendo o informe dos. Aqui, do 24 horas. As estatísticas. Eles dizem que 185 foram lançados, 113 foram abatidos. Eles dão uma exagerada nos números, tá? E que números? Provavelmente reduziram aqui, foram mais drones que atacaram e foram menos drones que eles abateram. Mas aí sabemos que houve um ataque de drones do setor e as imagens que vão chegando, uma ou outra, dá para saber que houve um estrago. Aí qual é o problema do lado russo? Eles não trazem nada. Ou então quando trazem uma notícia dessa, traz como se fosse 300 drones, por exemplo. Ou que foi 200 e poucos drones e os ucranianos não conseguiram abater nenhum. Então, o lado russo, infelizmente, nessas notícias, não só omitem, mas mentem. Se só omite um pedacinho divulgue. E isso quando divulga. A parte de mapas é bem mais não todos, mas tem pelo menos esse aqui que eu sempre mostro, que é o DVGen. Ele costuma ser bem certeiro, mas é quase um sistema, apesar de ser pró-Rússia, né, tá lá, tá registrado na Rússia. Eles têm uma certa isenção interessante, historicamente, tá? Tem mostrado um pouco mais da verdade, com antecedência, avanço russo ou ucraniano, eles mostram. Então eles têm esse cuidado. Então está aí uma crítica construtiva, espero. Ninguém vai me ouvir lá da Rússia, mas para que você esteja ciente, porque muitas vezes eu não trago certos informes, porque simplesmente não existe. E olha que eu fuço com muito detalhe, uma coisa ou outra, para ver se eu consigo arrancar algumas informações com antecedência, ou mesmo que seja atrasado, para trazer aqui, é bem difícil, tá bom? Mas é isso. Esse é o resumão do que aconteceu nas últimas 24 horas. Teve mais ocorrências, mas não sabemos porque nem os ucranianos divulgaram hoje, como sempre divulgam, e os russos não divulgaram, como sempre nunca divulgam. Daí as informações. Valeu, grande abraço.